Olá, meu nome é Luana Dias, fiz um trabalho sobre API na disciplina de Teoria da Produção Habitacional, com o intuito de mostrar a vocês, moradores, um pouco mais sobre o local onde vivem, como a sua história e a sua inserção na cidade de Belo Horizonte. Como já é conhecido, o IAPI é um edifício residencial e foi planejado em 1942 pelo arquiteto White Little Martins, sendo um exemplo da arquitetura modernista no Brasil, e o seu objetivo era dar moradia aos industriais na época. O conjunto, ele fica próximo à Avenida Presidente Antônio Carlos e à Pedreira Prado Lopes, como podemos ver nesse esquema indicando sua localização. Aqui temos uma linha do tempo onde colocamos em ordem cronológica todos os acontecimentos da política habitacional IAP. Nessa linha, especificamente, falamos sobre o bairro no qual o IAPI está inserido, tendo dessa forma desde acontecimentos como a criação da Fazenda do Leitão, até o conceito de cidade-jardim criado por Howard, que por sua vez é um dos pilares da criação do conjunto, e vai até a criação do IAPI por JK. Nessa outra linha do tempo, temos especificamente a história do IAPI. Ela começa com a fundação da CAPES, Caixa e Aposentadoria de Pensões, né? E passa pelo lançamento do IAPI em 1933, a criação do FGTS em 1966 e do Sistema Único de Saúde, o SUS, em 1988, terminando em 1983 com o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, quando ele foi extinto, né? Essa terceira e última linha do tempo, ela não fala só do IAPI, mas de todas as outras políticas habitacionais que conhecemos. Ela se inicia no período colonial com os quilombos, como o Quilombo Maranhão, depois vai para as favelas, nascidas no século XX, juntamente às vilas operárias, e como exemplo temos a favela Cidade de Deus e a Vila Operária Tatuapé, em São Paulo. No mesmo século, foram criados o DHP, Departamento de Habitação Popular, e os IAPs, Instituto de Aposentadoria e Pensões. Como exemplo, temos o Pedregulho, no Rio de Janeiro, que é um DHP, e o IAPI, na Lagoinha, em Belo Horizonte. E em seguida, temos o BNH, no século XX, e o PMCMV, Projeto Minha Casa Minha Vida, no século XXI. Nas relações de trabalho, fizemos um esquema para que ficasse mais claro, né, como funciona toda a logística dessa tipologia. O governo JK ele se uniu a representantes dos trabalhadores e dos empregadores para gerir os institutos de aposentadoria. E como forma de congelar o fundo previdenciário e uma maneira de garantir moradia aos trabalhadores, cada IAP, né, os representantes, eles passaram a usar o fundo previdenciário para gerar habitações de acordo com cada arrecadação per capita. Ou seja, um conjunto habitacional ele sempre vai ser diferente um do outro. Com esse dinheiro, eram contratados arquitetos ou engenheiros, que seriam os técnicos de construção. Estes possuíam liberdade de criação e concepção, porém o desenho técnico desses profissionais ele funcionava como uma ordem de serviço para centenas de trabalhadores no canteiro de obras, como construtores, mestres de obras e pedreiros, o que contribuiria para a péssima condição de trabalho e para a desigualdade socioespacial, já que o valor dessa mão de obra ela não incluía os custos de reprodução e eles viviam excluídos da cidade que eles próprios ajudavam a construir. É importante falar, né, também que o direito a essa cidade formal só era dado ao cidadão trabalhador que tivesse uma carteira de trabalho. O bairro no qual o IAPI está localizado é o São Cristóvão, bairro concebido por JK em 1940, juntamente com o conjunto IAPI. E a ocupação inicial do lugar foi feita por industriários, ou também chamados de operários. Neste esquema, é possível ver a Avenida Presidente Antônio Carlos, né, que ela fica no centro do bairro, o que dá uma visibilidade ao local. Os IAPs, no geral, eles se tornaram grande forma de destabilizar a cidade. E com o IAPI não foi diferente, visto que nesse lugar se encontrava a favela de maior porte na cidade, a Pedreira Prado Lopes. E a construção do conjunto acabou substituindo grande parte dessa favela, e assim desalojando muitas pessoas. No mapa é possível ver a favela à esquerda do IAPI, né? E a discrepante imagem do conjunto fechado em relação ao entorno. Através do diagrama, é possível ver que existem favelas ao entorno e um eixo econômico existente, visto que por mais que não sejam pessoas de elite que moram no bairro, né, o IAPI se mostra uma forma mais enriquecida de se viver do que na forma de uma favela, por exemplo.
O IAPI ele foi inspirado, né, numa forma de moradia dos países do exterior, conhecidos como Siedlungs alemães, onde a forma de viver ela se concentra praticamente toda dentro do próprio conjunto, com escolas, supermercados e igrejas ali mesmo, as moradias, né? A distância, como podemos ver no mapa, até o centro é de 3 quilômetros, mais ou menos. Através de diagrama de trajetos, conseguimos notar que para conseguir pegar um ônibus é necessário andar cerca de 15 minutos, ou 900 metros. Apesar de ter que andar em 2 trechos, o caminho de ônibus ele é curto e dura cerca de 5 minutos, de acordo com a BH Trans. O caminho de carro é mais curto, né, logicamente, e é mais ou menos 7 minutos até o centro. Nesse croquis, a gente pode ver que o Sol nasce a leste do conjunto e se põe a oeste, como mostra o caminho do Sol. Nesse outro croquis estão representados os ventos, e nele é possível ver que eles são predominantes e vêm do leste. Por conta do relevo e até mesmo por estética, o conjunto é composto por prédios de diferentes níveis, sendo 2 prédios com 5 andares, 2 com 6, 2 com 7 e outros 2 com 8 pavimentos, sendo que todos os prédios se conectam por meio de uma passarela localizada no 6º andar de cada edifício. Nesse outro croquis, é possível ver a vegetação, né, por volta do conjunto e a localização próxima a uma via de acesso muito movimentada, onde se produz muito ruído, no caso, a Avenida Presidente Antônio Carlos. Portanto, a vegetação que cerca a habitação é uma boa estratégia para diminuir o impacto dos sons causados pelos carros, ônibus e entre outros que passam pela avenida. O conjunto habitacional IAPI Lagoinha está localizado no bairro São Cristóvão, onde uma parte dos blocos tem contato direto com as casas do bairro, e o outro lado contato direto com a avenida, como mostra o próprio croquis. É possível ver pelo desenho, né, que há apenas 2 tipos de vias de acesso ao entorno do conjunto. A Avenida Presidente Antônio Carlos, que concentra a maior quantidade de carros ao acessar o local e é considerada uma via arterial. E dentro do conjunto também há uma rua, no caso, uma via local de acesso. Na implantação do conjunto, é importante ver que o conjunto segue os níveis das ruas e possui acessos internos regulares, mesmo não sendo muito inteligentes, né? O paisagismo do local não é suficiente, mesmo o projeto tendo o objetivo de ser cercado de árvores, pela simples falta de cuidado e conservação. Além disso, não é uma boa ventilação para todos os apartamentos e não existe nenhum projeto, né, para poder diminuir esse ruído que vem da avenida próxima. Eu montei uma ficha técnica com as informações importantes do conjunto, como sua localização na Praça Professor Correia Neto 43, né, no bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte, e o seu ano de construção, que é 1944. Hoje são 925 apartamentos e 5.400 moradores, e o perfil de demanda são as famílias de operários. Além disso, ele é tombado pelo Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural do município. O IAPI ele é classificado como protomodernista, influenciado pelo Art Deco. Sua construção ela é feita com alvenaria e seu sistema construtivo é de concreto armado, além das suas tubulações de água e esgoto serem feitas de ferro. A construção do conjunto ela se deu em terreno cedido por afloramento da prefeitura e as passarelas ligando os edifícios de 5, 6, 7, 8 e 9 pavimentos adotadas para evitar custos com elevadores. São os traços mais marcantes do lugar, né? E apesar da diferença de altura, o recurso que levou em conta a topografia do terreno permitiu o nivelamento e a interligação de todos os blocos pelo último andar, com acesso pelas ruas Araribá e José Bonifácio, e a Avenida Antônio Carlos, né? Nesse mapa, diagrama que eu fiz, né, marquei as edificações existentes, como a Escola Municipal Honorina de Barros, a Igreja São Cristóvão e as quadras poliesportivas, a Praça Professor Correia Neto e as passarelas que ligam os blocos às ruas. E, além disso, existem comércios como uma pizzaria, um café e uma cantina dentro do conjunto. Nesse caso, mostra a planta de um dos pavimentos, né, dando ênfase a uma planta baixa de um dos apartamentos de 3 quartos do conjunto.
Nela é possível ver sala de estar, quartos, varanda, copa, cozinha e até mesmo um jardim. Logo depois disso, deixo claro, através de diagramas de circulação, né, do conjunto, que pode ser acessado de maneiras diferentes, dando permeabilidade aos blocos. É importante dizer que a circulação vertical é feita por escadas, uma vez que não existem elevadores, o que pode dificultar a vida daqueles que possuem problemas na locomoção, né, ou precisam de equipamentos auxiliares como andadores e muletas. Com tantos caminhos a serem feitos por dentro dos prédios, para quem não conhece, né, pode ser um labirinto e é muito fácil se perder ali dentro. Nessa página eu coloquei um corte, né, de um dos prédios, onde é possível ver a passarela que interliga os blocos e as escadas que ficam em 4 pontos em cada bloco. A ventilação é feita a partir de janelas presentes em cada apartamento e também pela abertura de centro em cada bloco, que dá passagem ao vento e à iluminação natural. Nesse outro slide, né, eu busquei alguns preços de apartamento no local e a média foi de 140 mil até cerca de 160 mil reais. Nesse diagrama colorido, eu mostrei algumas das melhoras feitas no conjunto e nelas a gente inclui as questões jurídicas, o projeto tudo de cor, as adaptações feitas pelos moradores e as mudanças no prédio. As melhorias realizadas pelos próprios moradores foi a colocação das janelas, por exemplo, visto que antes de se tornar privado, os blocos possuíam grandes varandas, sem janelas previstas pelos arquitetos. A compra dos apartamentos, né, vai levar a muitas mudanças, tanto interiores quanto exteriores, como as janelas, as portas e a própria pintura do conjunto. O projeto Tudo de Cor ele foi desenvolvido pelas tintas Coral desde 2009, né, e era algo muito esperado pelos moradores. E no total foram gastos mais de 11.500 litros de tinta e de 700 mil reais. Os instrumentos jurídicos para a melhoria do conjunto, né, foram a Lei Eloy Chaves, que deu início aos IAPs, e além disso, os institutos eles passaram a oferecer serviços de alimentação, habitação e assistência médica em 1945. E em 1964, com o golpe, as moradias passaram a ser permanentes através de compra. Além de tudo isso, né, existe um artigo 458, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Aí eu coloquei ela aí do lado, né, para poder especificar melhor. E, por fim, as mudanças no prédio que vão desde as tubulações em ferro de água e esgoto dos 9 blocos de apartamento, né, que estão sendo substituídos por material de PVC. O piso da área interna de cada um dos blocos será trocado, haverá a colocação de holofotes e postes de luz na praça e a construção de um muro junto ao alambrado na rua Araribá e o tratamento paisagístico nos passeios e jardins. E com esse final, com as mudanças nos prédios, com o passar do tempo, né, finaliza esse vídeo com muita satisfação e dedicação. Espero que tenham gostado. Obrigada!